Meio ano usando o iPhone 17 Pro Max e minha experiência pode ser resumida nisso que vocês estão vendo. iPhone 13 Pro Max à esquerda, iPhone 17 Pro Max à direita. Ambos estão rodando o mesmo aplicativo de edição de vídeo, ambos estão fazendo o mesmo trabalho, mas reparem no que vai acontecer. E é que o calor que sai do 13 Pro Max, quando há muita carga de trabalho sustentada por um tempo, faz com que ele trave. O próprio sistema faz isso por segurança, evitando danos internos pelo calor excessivo. O trabalho é interrompido, inclusive, como já aconteceu comigo outras vezes, o aplicativo começa a travar, a tela escurece bastante ou o aparelho reinicia por segurança. Depois, vocês vão vê-los comparados em outros aspectos, como nas fotos, onde surpreendentemente não há tanta diferença, ou nos alto-falantes, onde aí sim existe, e muita. Mas é nesse tipo de detalhe, quando você já está há meio ano usando um iPhone 17 Pro Max, que ele te decepciona. Você percebe que as coisas que realmente mudaram foram nos pontos mais decisivos. Se você vai usar seu iPhone como um verdadeiro profissional para trabalhar, editar vídeos e rodar aplicativos pesados de todo tipo, então fica mais evidente que o verdadeiro salto da Apple com os 17 Pro e 17 Pro Max foi na gestão térmica. Mas existem outros pontos, mais detalhes, que percebi nesse tempo, alguns bastante importantes, como a vantagem de colocar todas as câmeras com 48 megapixels de forma nativa. Depois vocês vão ver, inclusive existe um modo, que pode-se dizer oculto, de 35 megapixels com resultados fantásticos. E tudo isso, o bom, o ruim e algumas dicas úteis é o que vou compartilhar com vocês depois de ter usado este iPhone 17 Pro Max nos últimos 6 meses. Eu recomendaria, depois de todo esse tempo, fiquem atentos ao que vocês vão ver a seguir. Quando fiz a primeira análise deste iPhone 17 Pro Max, recém-saído do forno, coloquei ele em testes rigorosos, como este da água, e percebi que quando a tela está com muita água, como o que vocês estão vendo agora, que foi tirado daquele vídeo, dá pra ver que o controlador trava, fica maluco. Alguns comentários me disseram que isso era porque ainda não estava atualizado, ainda não tinham saído as novas atualizações do iOS 26. Pois bem, eu tenho absolutamente todas. Este iPhone está atualizado, que, aliás, eu comprei o da cor cinza em setembro e depois troquei por um azul. Também fiz isso caso o iPhone tivesse algum problema com o controlador e fosse algo que acontecia apenas neste iPhone, mas não de forma geral. Pois bem, reparem no que vai acontecer agora, porque vou submetê-lo mais uma vez a testes extremos. Vamos ver se realmente o controlador, após as últimas atualizações da Apple, funciona bem com a tela molhada. Estou simulando, por exemplo, um dia de chuva em que você pode ser pego com o iPhone, ou até mesmo quando você está em uma área onde, e vocês já estão vendo, o controlador continua ficando maluco. Para ser sincero, acho que melhorou um pouco. Não sei se isso se deve às últimas atualizações da Apple, mas vocês já estão vendo que não é muito utilizável. E esse tipo de questão, apesar de ter melhorado um pouco, na verdade me deixa confuso, porque é um telefone extremamente caro, supostamente é o melhor do melhor, e eles deveriam focar nesses pequenos detalhes como o do controlador. E reparem neste teste. O último vídeo que postei neste canal, logo antes deste, foi sobre um intermediário da Vivo, especificamente o Vivo V70, e também o submeti aos mesmos testes. Pois bem, é um telefone que custa menos da metade deste iPhone 1717 Pro Max. Reparem que a qualidade do controlador dele é bem melhor do que a do iPhone 17 Pro Max. Sei que esse tipo de teste não costuma ser muito visto no YouTube, mas acredito que são importantes e dão ao usuário final uma ideia de que tipo de dispositivo é um bom telefone. E se um telefone custa metade, reparem que telefone. E se é um telefone que custa metade deste, reparem que a qualidade dele é boa. E se é um telefone que custa menos que o iPhone 17 Pro Max, reparem na qualidade dele. E reparem se é um telefone que... E agora vamos a um ponto que realmente me surpreendeu, e positivamente, depois de usá-lo durante 6 meses, acho que o som é um dos seus pontos fortes, principalmente essa percepção em 3 dimensões, os graves que soam muito bem para algo tão pequeno. Na verdade, são os melhores alto-falantes que já testei em um smartphone, junto com o Honor Magic 8 Pro.
Vou comparar com o 13 Pro Max, que tem 4 anos de diferença, e vocês notarão grandes diferenças nos alto-falantes. E agora vamos para os alto-falantes do iPhone 17 Pro Max. Além disso, o alto-falante mudou de lugar, ou seja, em relação aos iPhones anteriores, onde antes ficava o alto-falante, agora está o microfone, e onde antes ficava o microfone, agora está o alto-falante. Aliás, vocês já notaram que o 13 Pro Max recuperou o brilho e parece até mais brilhante. Vou aproximá-los da luz para vocês verem o que acontece. Isso é algo que também gostei muito. O brilho da tela está muito melhor, no 17 Pro Max fica excelente e além disso é constante, mesmo com o calor não diminui com facilidade. Isso se deve principalmente à sua grande câmara de vapor, que faz um ótimo trabalho ao regular o calor. Mas vamos nos aprofundar em tudo o que aprendi nesses últimos 6 meses sobre as câmeras deste iPhone 17 Pro Max. Qual foi a minha experiência? Bem, algo que eu destacaria principalmente são as diferentes distâncias focais, especialmente o zoom, que é algo bastante surpreendente. Ele possui zoom digital de até 40 vezes, como vocês estão vendo. O 13 Pro Max ele tem 15x, mas principalmente na parte de vídeo, o zoom funciona, na minha opinião, muito melhor até do que na fotografia. Zoom de 24x. E eu acho que nesse ponto, no vídeo, é principalmente onde se nota a melhoria, não só em relação a outros iPhones, mas também a outros smartphones. Vejam o aplicativo Final Cut Camera, que recomendo para aproveitar melhor as câmeras de vídeo dos iPhones. Ele oferece muito mais formatos, como vocês podem ver. Tantos formatos profissionais que este iPhone abrange, também os quadros por segundo. Vocês já veem que as abas, as opções, são muito maiores e isso te dá muito mais possibilidades em tudo que diz respeito à edição de vídeo profissional. Bom, isso vai parecer, eu acho, bastante interessante para vocês. Vamos compará-los. Como se sairia um iPhone de 4 anos atrás contra o último iPhone no quesito fotográfico? Qual dessas fotos vocês me diriam que é do iPhone 17 Pro Max? Ambos são ultra angular, por sinal. Surpreendente, né? Devo dizer, aliás, que os estilos estão no neutro, ou seja, padrão nos dois. Embora eu ache que o 13 Pro Max ele tende a enfatizar mais as cores. Isso é para redes sociais. Acho que fica ótimo. O 17 Pro Max, como podem ver, tem câmera principal que deixa as cores mais naturais e a luz semelhante ao que os olhos percebem. Aqui vocês estão vendo o zoom. Aqui dá para notar que os reflexos são controlados melhor pelo 17 Pro Max. E devo dizer também que nos detalhes, principalmente quando você dá muito zoom, eles ficam muito mais nítidos no 13 Pro Max e nem tanto no 17 Pro Max. Mas, insisto, hoje em dia, a diferença, pelo menos na minha opinião, não parece ser de 4 anos. Não sei o que você acha sobre isso, me deixa aí embaixo, nos comentários, porque vocês já sabem que eu adoro ler o que vocês escrevem. Reparem como seria o vídeo, como dá para ouvir absolutamente tudo. A transição, aliás, entre as câmeras, como vocês estão vendo, é muito boa. Tem uma rodovia perto, tem uns pássaros cantando, também tem o rio, mas tudo é captado de uma forma meio em 3D. Depois, além disso, aparecem umas faixas de áudio. Quando você está editando, todas as faixas aparecem. Isso, na verdade, dá mais possibilidades e principalmente para quem vai editar vídeo, que vão agradecer. Além disso, a estabilização, como vocês estão vendo, é muito top. E principalmente o zoom de até 24 vezes é simplesmente incrível e isso realmente faz diferença. Notei muita diferença em relação a outras versões. Nesse meio ano de uso, foi o que mais agradeci. O zoom na câmera, Mas acima de tudo, o zoom no vídeo. Algo que não gostei nos microfones é esse efeito de zoom na voz, quando você também dá zoom no vídeo. Fica artificial, mas com aplicativos de terceiros isso pode ser removido. E reparem nesse truque que eu falei para tirar as fotos em 35 megapixels. Se vocês colocarem no formato AFE, como vocês viram, em 48 megapixels, elas serão tiradas com essa resolução de 48 megapixels, tanto a câmera ultra angular, quanto a câmera de zoom, quanto a câmera principal.
Mas se vocês colocarem a câmera principal em 1.2, ou seja, 28 milímetros, aí vocês estão vendo. As fotos são capturadas em 35 megapixels e acho que esse é o ponto ideal do iPhone 17 Pro Max, algo que eu mesmo experimentei nesses últimos 6 meses. Coloque esse formato em 48 megapixels e tire as fotos com a câmera principal em 1.2. Vocês vão conseguir fotos maravilhosas em 35 megapixels. Acho que tem uma textura perfeita, muito equilibrada. E na verdade é o tipo de foto que eu mais costumo usar. Com este iPhone, depois de tanto tempo tirando fotos com ele. Mas vocês já veem o restante das câmeras. Faz um ótimo trabalho, mas após testar aqui no canal, não está no nível dos ultras chineses. No zoom, eles são especialmente impressionantes. Ainda assim, se você compra um iPhone 17 Pro Max pelas câmeras, não é tanto para tirar boas fotos, mas principalmente pelo seu desempenho em vídeo. É realmente sublime. Ele está no nível dos ultras chineses, e vocês veem os vídeos que ele faz em 4K a 120 FPS. Todos os formatos compatíveis que ele tem são uma verdadeira barbaridade. Nesse sentido, o apelido de Pro acho que realmente faz jus. As cores, a estabilidade, a consistência do zoom, a troca entre as câmeras, tudo é absolutamente excelente. Portanto, se você gosta de vídeo e se interessa principalmente por esse aspecto, o iPhone 17 Pro Max é realmente muito recomendável. Isso sim, aqui neste canal, como vocês já sabem, eu testei em verdadeiros paraísos vários ultras chineses como estes, vivo, e principalmente no quesito fotográfico. Não acho que eles estejam nem um passo à frente do iPhone 17 Pro Max, mas definitivamente jogam em outra liga. O quesito fotográfico, insisto, principalmente o zoom, aquele macro zoom que alguns desses ultras têm, são um verdadeiro deleite. Portanto, no quesito fotografia, acho que o iPhone não consegue competir contra essas feras que eu já analisei aqui no canal. Pois bem, sem dúvida é um portento na hora de gravar vídeos, mas reparem neste ponto. E é que, embora a tendência dos custos de produção dos iPhones sempre tenha sido exponencial, ou seja, cada vez ficava mais caro fabricá-los, o iPhone 17 Pro Max quebrou essa tendência. E, na verdade, fabricá-los para a Apple não é só mais barato do que a versão anterior, mas inclusive é mais barato do que o iPhone 15 Pro Max. Mesmo assim, a Apple não reduziu os preços. Fabricar ficou mais barato, mas o valor para o consumidor não mudou. E eu acho que esse custo de produção se deve principalmente a esse corpo de alumínio, que eu considero um dos pontos negativos que notei durante esse meio ano, pois ele risca com mais facilidade. É por isso que eu tive que comprar uma capa muito boa da marca Spigen, marca alemã. Vocês podem ver como ela é bem acolchoada em todos os pontos, e esse é o iPhone que mais me passou em segurança nesse aspecto. Ou seja, na hora de cair, ele pode riscar ou amassar mais facilmente do que outros compostos, outros materiais como titânio ou aço inoxidável. Isso é verdade que dá uma melhor dissipação térmica, mas tira a resistência e, ao que parece, também reduziu os custos de produção para a Apple. Como conclusão, talvez seja o melhor iPhone para fazer vídeos, principalmente em nível profissional. E é realmente surpreendente as vendas que está tendo. Está batendo todos os recordes este iPhone 17 Pro e 17 Pro Max. Deixo aí embaixo também, para quem se interessar, a capa que comprei para este iPhone e que o torna praticamente indestrutível. Algo que também melhorou foi a bateria, mas pelo menos no modelo europeu, vocês já sabem, não é tão grande quanto no modelo americano. Tem 4.800 e poucos miliamperes na Europa e mais de 5.000 miliamperes nos Estados Unidos. Aqui eu notei uma melhora em relação ao 13 Pro Max, mas de forma alguma é o mesmo salto que percebi do XS Max para o 13 Pro Max. Estou realmente curioso para ver como vai ser esse iPhone 20. Talvez eles adicionem câmeras de 200 megapixels, dessa vez com macro zoom de verdade, igual aos celulares ultra chineses. Seja como for a tela, para mim é nota 10, a bateria é excelente, provavelmente faz os melhores ou um dos melhores vídeos que se pode gravar hoje em dia com um smartphone. E acima de tudo tem uma potência excepcional. Se a isso somarmos uma gestão de calor nota 10, um som muito bom como vocês ouviram e vários anos de atualizações pela frente, eu entendo talvez por que está fazendo tanto sucesso e está vendendo tanto no mercado internacional.
Eu só espero que você tenha gostado deste vídeo, da minha experiência, após usá-lo por 6 meses, que seja útil para você e que te ajude a tirar suas próprias conclusões. De qualquer forma, você já sabe que se tiver qualquer dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Inscreva-se se ainda não for inscrito. E deixe um like para que eu possa continuar dando minha opinião mais honesta, cercado pelas paisagens mais bonitas. E agora sim, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até breve!